Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto que eu acho fundamental, que é sobre como que a gente escuta as crianças. Eu atendo família, né? Pais, crianças no consultório, e essa é uma situação frequente. O quanto as crianças não se sentem escutadas pelos seus cuidadores, pelos pais, pelas pessoas adultas próximas a elas. Simplesmente pelo fato de elas serem crianças. Parece que só porque elas são crianças elas não sabem nada, só porque elas são crianças o que elas fazem não tem valor nenhum, só porque elas são crianças a opinião delas não é importante. E eu vou dizer uma coisa para vocês, muito pelo contrário. Todas as crianças que eu atendo, as opiniões delas são muito inteligentes, são muito importantes, elas são muito sensíveis ao ambiente, elas captam muita coisa, elas são muito espertas. E se os pais, os cuidadores, pudessem ouvir mais as crianças e valorizar mais o que elas têm para dizer, com certeza todo mundo ia sair ganhando, todo mundo ia poder aprender muito, porque elas têm muito para ensinar, muito mesmo. E essa é uma queixa das crianças frequente para mim no consultório. Elas dizem que normalmente os pais tratam elas com um certo desdenho, tratam a opinião delas com um certo deboche, só porque elas são pequenas. E aí a gente começa a pensar a importância desses pais buscarem ajuda e se conhecerem um pouco melhor. Porque muito provavelmente, se os pais não conseguem validar o posicionamento, o desejo e a opinião da criança, é porque muito provavelmente eles, enquanto criança, quando eles foram crianças, eles também não foram validados pelos próprios pais. E agora estão projetando essa invalidação nos filhos, né? Nas crianças. E ao invés de utilizar a própria história para ressignificar isso e fazer uma história diferente com os filhos, acabam muitas e muitas vezes, na maioria das vezes, repetindo o mesmo padrão de sofrimento. E eu digo mesmo padrão de sofrimento por mais que as vivências sejam diferentes, porque eu escuto também dos pais no consultório algo assim: eu sim que sofri quando eu era criança, eu sim que sofri no passado, eu sim que meus pais não me trataram bem, eu sim que tive que trabalhar desde cedo. Obviamente, a gente entende isso, o quanto isso deve ter sido doloroso para a pessoa, a gente tem que validar sim, mas vocês podem ter certeza que sofrimento é individual. Não é porque a gente está em outra etapa da história da humanidade, digamos assim, que a gente está em outro momento, que o sofrimento das crianças de hoje são menos importantes do que o sofrimento das crianças de anos atrás. Não. O sofrimento é da mesma valia, tem o mesmo valor. E às vezes os pais comparam o sofrimento como se o deles tivesse sido mais difícil. E o que eu posso dizer para vocês é que o sofrimento foi diferente. Porque se esses pais não conseguiram ressignificar as vivências traumáticas, as vivências de dor que eles tiveram com os pais deles, muito provavelmente eles vão passar o mesmo trauma, a mesma dor para os filhos atualmente, mesmo as vivências terem sido, né, estarem sendo diferentes, a dor que as crianças vão sentir hoje são muito parecidas. Uma dor que dói o tanto quanto ou mais. Uma dor que dói individualmente, uma dor que dói diferente. Então é muito assustador ouvir dos pais hoje em dia coisas do tipo: mas meu Deus, essa criança tem tudo que ela quer. Essa criança tem tudo. O que ela está reclamando? Bom, aí a gente começa a discussão no seguinte sentido: o que é tudo para ti? Essa criança tem tudo o quê? Crianças super novas, sei lá, de 7 a 10 anos de idade,
pensando em morrer, trazendo assuntos extremamente depressivos e melancólicos para o consultório, e os pais me dizendo que elas têm tudo e que elas não têm do que reclamar. Gente, a vida é a vida para todo mundo. Tá todo mundo aí vivendo, todo mundo tem a angústia de viver no seu dia a dia. As crianças também. Elas também têm sonhos, têm medos, têm desejos, têm vontades. Às vezes elas têm dúvidas, elas não sabem se elas vão para a direita ou para a esquerda. Às vezes elas não sabem o que elas estão fazendo aqui. Às vezes elas querem só um abraço. Às vezes elas querem uma palavra, uma orientação. Então, é muito importante poder validar o sofrimento de todas as pessoas. Como esse vídeo é sobre as crianças, é muito importante validar o sofrimento e qualquer coisa que as crianças pensam e que elas te dizem e elas falam. Não que os pais tenham que ir do 8 para 80, né? Então tá, então já que eu tenho que validar, eu vou fazer tudo o que meu filho quer. Não é disso que eu tô falando, né? O limite é extremamente importante para a criação das crianças, é extremamente importante. Agora, o limite dado na quantidade certa, no momento certo. Agora, ficar debochando do sentimento da criança, ficar invalidando o que para ela faz sentido, isso não tem como fazer bem para alguém. Muitas vezes os pais trazem para mim vivências bem traumáticas que eles tiveram na infância deles com os pais deles, mas eu vejo que fica muito nisso e que eles muitas vezes não querem mudar o jeito deles. Querem só que o filho, por exemplo, faça terapia e ele se cale muitas vezes diante da situação familiar e que ele vai se tratando sozinho ali na terapia. E não é assim. Quando a gente trata criança no consultório, normalmente é um conhecimento multidisciplinar que a gente vai ter que ir tendo, né? Com a família, com a escola, quais são as redes de apoio que a criança tem, né? E os pais são de fundamental importância na vida dessa criança. E eles precisam sim também buscar ajuda, buscar uma terapia, autoconhecimento, para que eles possam ressignificar a história deles e parar de projetar as dores deles nos filhos, que isso é uma constante. Muitas vezes, os pais que têm muita raiva reprimida, muita agressividade reprimida com relação à própria vida, né, e não conseguiu elaborar, projeta muito nos filhos. E às vezes os filhos vêm para a terapia muito agressivos. E os pais me dizem, eu não entendo por que essa criança é tão mal educada, eu não entendo. E na frente da criança ainda falam isso, né? Como se ela fosse só isso. Como se isso não fosse uma expressão de muito provavelmente algo familiar que está acontecendo. Muitas vezes tem muitas brigas entre o casal e a criança é muito pequena, ela não consegue colocar em palavras aquela dor, aquela angústia que é ver os pais, que por enquanto crianças são ídolos dela, ela não consegue ver eles mal daquele jeito e aquele sentimento ruim que ela sente no ambiente familiar acaba se voltando contra ela mesma. Eu fiz um vídeo, acho que foi o último vídeo, né, que eu falo sobre a importância dos pais buscarem a própria felicidade, né, que isso é a melhor coisa que eles podem fazer para os filhos, e eu continuo com essa visão e com esse pensamento, né? Se os pais puderem buscar ajuda para eles mesmos, eles vão estar inevitavelmente atingindo positivamente os filhos, né? Principalmente as crianças, porque as crianças dependem dos pais muito mais que os adultos, né? Os filhos adultos vão aprendendo que talvez esses pais nunca serão os pais que elas gostariam que eles fossem, né? No sentido de serem mais flexíveis, às vezes mais maduros, que pudessem dialogar mais com os filhos. Porém, quando a gente trata as crianças, a gente consegue sim ajudar muito elas, porém a gente consegue ajudar até certo ponto. Quando não tem o envolvimento e o interesse da família, poder melhorar e ressignificar a própria relação com o filho e entender o que está acontecendo, que ele está se sentindo mal na relação familiar, dificilmente a criança vai prosperar mais do que ela vai conseguir sozinha. De qualquer forma, o processo terapêutico para uma criança
mesmo que os pais não tenham muita vontade de ajudar e ir além, ele é muito importante porque faz a criança muitas vezes elaborar muitos sentimentos que ela sozinha não tem condições de fazer. E ela poder se sentir menos culpada pelas coisas que acontecem dentro da casa dela, que muitas vezes ela não entende porque que acontece e ela acaba pegando pra ela a dor, a culpa, a raiva, ficando deprimida. Isso é outra coisa, né? As pessoas dizem muitas vezes, como é que pode uma criança que tem tudo com depressão? Gente, é uma junção de fatos, de situações que a criança vai vivendo desde sempre, desde que ela tá na barriga da mãe até o momento presente, né? Que ela vai conseguindo ou não elaborar situações que ela vai vivendo na casa dela, com os pais, com os cuidadores, com os responsáveis, com os irmãos, enfim, que aquilo vai somando aquela dor, aquela tristeza, e quando vê ela tá mais melancólica, mais deprimida, e não tem idade para se sentir muito triste, né? Esse excesso de tristeza que a gente encontra nos transtornos mais depressivos se dá pela história de cada um. Isso é muito individual. E por isso que é tão importante ouvir as crianças, né? Acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer o tempo inteiro. Enquanto ser humano, enquanto sociedade, enquanto pais, enquanto profissional da saúde, será que a gente ouve as crianças? Será que a gente escuta o que elas têm a dizer? Será que quando elas trazem um desenho para mostrar pra gente, mesmo que seja só um risco, será que a gente consegue enxergar o esforço que ela fez, que aquilo lá é uma obra de arte? Que pra ela, talvez tudo que ela queria era chegar de noite em casa, pegar aquele rabisco lá, segundo os adultos que ela fez, mostrar pros pais e eles olharem e dizer, meu filho, tu é muito inteligente, que lindo o teu desenho, né? Aí vocês vão me perguntar, mas Thaís, os pais que não tiveram isso, como que eles vão passar isso pros filhos? Realmente, né? A gente só passa pro mundo aquilo que a gente tem dentro da gente. Mas aí vai de cada um querer buscar essa melhoria dentro de si e parar de querer projetar só na criança. Então, assim, ninguém tem que nascer sabendo nada, todo mundo é humano, todo mundo tá aqui para aprender. Agora, quando se leva um filho para terapia, quando se pensa que a gente quer que o filho, que a criança melhore, que ela esteja mais estável emocionalmente, é muito importante que a família tenha consciência da responsabilidade dela sobre o processo da criança. Esse assunto é muito importante, eu acho que a gente tem sim que dar mais valor para o que as crianças pensam, para o que as crianças fazem, para o que elas têm a dizer. A gente tem muito para aprender com elas. Todo mundo que hoje é adulto já foi criança um dia, então retornem um pouco para as crianças de vocês e pensem como que vocês gostariam de ser tratados quando vocês eram pequenos. Será que era com deboche, com desdenho, porque vocês só... é só uma criança. Ela é só criança, não dá bola porque ela tá falando. Gente, muitas e muitas vezes a criança tem muito mais consciência da situação familiar do que o adulto. O adulto já tá todo alienado, cheio de defesas, e a criança tá lá crua, podendo ensinar muita coisa, expurgando um sintoma familiar. Ela tá ali a milhão querendo ajudar a família a ser diferente, né? Então, assim, muitas vezes o psicólogo, ele entra nessa batalha junto com a criança. Vamos tentar, é uma tentativa diária, trazer esses pais para terapia, trazer a família, que já tá tão cristalizado os comportamentos, tem tanto medo de falar, e às vezes acaba por não se escutar, acaba não escutando a criança também. De qualquer forma, né? Também eu acho importante mostrar e falar de coisas boas nesse sentido, de quanto também tem pais que estão sim preocupados, disponíveis e engajados a pensar as crianças no processo terapêutico. E é muito lindo o processo de transformação quando esses pais vêm para a sessão com a criança e acontecem pequenos detalhes ali que fazem toda a diferença e repercutem automaticamente no bem-estar ou não do pacientezinho, né, da criança.
Então, assim, vamos parar um pouco para pensar se a gente consegue realmente escutar o outro, né? Se a gente consegue escutar a criança e se a gente consegue escutar nós mesmos. Muitas vezes eu entendo isso com certeza, que os pais não foram escutados. Então eles não aprenderam a se escutar até hoje. Muito provavelmente vão projetar a sua história de vida nos filhos e não vão conseguir ouvir esses filhos também. Mas, gente, para quem quer ter uma vida diferente, ter um vínculo melhor com seus filhos, ter uma melhor relação consigo mesmo, sempre há um caminho, né? Talvez isso não seja tão fácil como a gente gostaria, né? Num passe de mágicas. Porém, o que eu tenho certeza é que é muito pior a gente se manter numa relação doentia, numa relação triste com os filhos, entre familiares, enfim, e consigo mesmo, do que tentar ir atrás e provocar a si mesmo um processo de mudança para que a fala possa começar a circular mais nos ambientes familiares e que as pessoas também possam levar isso adiante, né? Para as escolas, para a sociedade, para os relacionamentos em geral. Então, assim, eu acredito que ouvir as crianças, escutar as crianças, é um meio, sim, de a gente poder fazer um mundo melhor, cada dia mais, tá? Então é isso. Qualquer dúvida, podem me mandar por aqui. Um abraço e bom final de semana. Até mais!